Como saber quando dar alta para o seu paciente na psicoterapia, como a terapia de aceitação e compromisso entende esse processo de final da terapia. Se esse é o seu interesse, você está no lugar certo. Eu sou Thiago Ferreira e aqui nesse canal nós falamos sobre tudo o que interessa à prática clínica, mais especificamente com narrativas funcionais, terapia de aceitação e compromisso. Então já vamos para o nosso vídeo. Vamos lá então, nosso objetivo hoje é entender o que é alta na perspectiva da terapia de aceitação e compromisso, como é que você que é terapeuta pode conseguir entender um pouco melhor sobre o processo de finalização. Isso importa porque você sabe que frequentemente a gente fala muito sobre como começar um processo psicoterápico, o como é que se organiza, ele é formulação de caso, mas a gente fala muito menos sobre qual é o momento de interromper. Você sabe que às vezes o processo psicoterápico parece caminhar muito rapidamente, mas eventualmente você que é terapeuta já deve ter passado pela situação de sugerir ao seu paciente que talvez seja a hora de dar uma pausa na terapia e o seu paciente olhar para você e dizer: não, peraí, isso não, por favor, não, eu quero continuar aqui. E você se vê nessa situação de ter que ter clareza sobre quais são os nossos objetivos aqui, o que é que faz com que um processo clínico continue e qual é exatamente esse momento para que o processo clínico seja interrompido. Então vamos falar um pouco sobre isso. Deixa eu te lembrar uma coisa, se você ainda não é inscrito nesse canal, se você ainda não deu um like aqui nesse vídeo, já faz isso para que esse conteúdo chegue para muito mais pessoas. Vamos nessa. Veja só, o termo alta, ele é originado da medicina, é um termo que a gente empresta ou pega emprestado da medicina. Se a gente considerar essa imagem que vem de lá emprestada, quando a gente fala sobre alta, a gente está falando da finalização de um processo. Veja, isso quer dizer, inclusive, que eventualmente você pode ter alta de um processo de tratamento, mas isso não quer dizer que o tratamento inteiro terminou. Quando a gente fala, por exemplo, de uma alta hospitalar, quer dizer que você já pode voltar para casa. Isso não necessariamente quer dizer que o processo inteiro terminou, mas aquele trecho, talvez, do tratamento, esse sim teve uma finalização. Quando a gente traz isso para o âmbito da psicoterapia ou da terapia de aceitação e compromisso, interessa que a gente faça uma ligação entre o fim da terapia e a finalidade da terapia. Guarda esse negócio na sua cabeça. Se você quer saber se já é o momento da alta para o seu paciente, você precisa entender qual é a finalidade, ou quais são os objetivos, ou qual é o alvo da psicoterapia. Porque, converse comigo, se você entende que redução de sintomas, por exemplo, é a finalidade da terapia, e isso vai fazer com que você encerre o processo em um certo momento. Mas se você entende que a finalidade da terapia não é necessariamente a remissão de sintomas, mas existem outras coisas envolvidas, isso vai alterar significativamente a forma como você encerra esse processo. Bom, falando então desse processo no âmbito da terapia de aceitação e compromisso, qual é o alvo na ACT para uma finalização? Flexibilidade psicológica. Deixa eu te lembrar sobre isso. Aqui no canal nós temos vários vídeos falando sobre flexibilidade psicológica, cada um dos componentes. Mas veja, flexibilidade psicológica é um conjunto de 6 processos de mudança clínica, cada um desses processos em uma dimensão psicológica. Afeto, cognição, atenção, self, motivação e comportamento. Esses 6, eles falam da integridade do paciente que te procura. Se você, inclusive, quiser que eu te envie um PDF com essas 6 dimensões e cada um dos processos, eu vou colocar um link na descrição desse vídeo. Você pode clicar lá que a equipe envia para você esse PDF para ficar um pouquinho mais claro e você ter sempre em mãos quais são eles. Mas hoje, em especial, que a gente está falando sobre essa finalização, deixa eu te dar uma visão ampla sobre flexibilidade para que você entenda qual é a relação dela com o processo de alta. Vamos lá. Quando a gente fala de flexibilidade psicológica, a gente está falando de um conjunto de habilidades que envolve ter consciência e acolhimento das marcas que a sua história te deixou. O que é isso, Tiago? O que são as marcas que a sua história te deixou? Nós estamos falando, dentro desse âmbito da psicologia, dos pensamentos, sentimentos e comportamentos que você aprendeu, ou que a sua mente aprendeu ao longo da sua vida. Então, quando nós falamos de consciência e acolhimento, quer dizer o seguinte: quer dizer que parte do que a gente chama de flexibilidade psicológica envolve não lutar contra a própria subjetividade, mas ter uma percepção de que ali ela está, que é fruto de uma história, abrir espaço para ela, mas não necessariamente ser comandado pela sua subjetividade, comandado pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, etc. Então, a primeira parte tem uma consciência e acolhimento dessas marcas que a sua história te deixa,
Segunda parte da flexibilidade psicológica, com uma atenção intencional ao que está disponível no momento presente, ou seja, se conectando com o que está no momento presente. Enquanto o seu paciente está brigando muito com a própria cabeça, ele não se envolve com o que acontece na vida dele. Daí o nome de um livro muito famoso da ACT, que é Saia da Sua Mente e Entre na Sua Vida. Terceiro pedaço do que a gente chama de flexibilidade psicológica envolve uma transformação ou caminhar na direção da transformação da vida. Então vamos lá, aceitação, presença e compromisso. Aceitação envolve consciência e percepção das marcas que a sua história te deixou. Parte do meio, presença, uma conexão com o que está disponível no momento presente. Terceiro, para fazer transformações que sejam significativas na vida. Isso é flexibilidade psicológica. Daí você já entende que flexibilidade psicológica é um conjunto de coisas que você aprende a fazer. Veja, não é um negócio que está dentro da sua cabeça, não é alguma coisa que está assim vindo de fora para dentro, mas pelo contrário, flexibilidade psicológica é um conjunto de habilidades que você tem. Então o seu paciente ao longo do processo terapêutico é esperado que ele desenvolva essas habilidades. Tiago, então já entendi, tá claro para mim. Se flexibilidade psicológica é o objetivo último, se ele adquire flexibilidade psicológica, então encerra-se a terapia. Não é tão simples assim, porque você sabe que habilidades, elas dependem de contexto. Por exemplo, se eu sou um motorista ocasional de carro, eu preciso ter uma certa habilidade para dirigir. Mas se eu sou um motorista profissional, ou seja, meu contexto de vida exige outras habilidades de direção. Flexibilidade psicológica vai no mesmo caminho. Em certos momentos da sua vida, você precisa de um certo nível de flexibilidade psicológica. Tem dificuldades no trabalho, alguns desafios a mais? Poxa, ter assim consciência de que eu tenho alguma ansiedade, mas eu não vou ficar limitado a essa ansiedade. Eu preciso parar de ficar tão sob controle dela e começar a ver o que está disponível no meu ambiente de trabalho e me engajar no que é importante para mim. Esse é o nível. Mas há pessoas, por exemplo, que estão no processo de separação conjugal. Existem pessoas que estão num nível de ansiedade tão grande que é muito difícil falar de aceitação. Nesses contextos, você precisa de mais flexibilidade psicológica. Daí, a sua pergunta enquanto terapeuta para uma finalização do que é psicoterapia é mais ou menos assim: o meu paciente ou a minha paciente tem flexibilidade psicológica suficiente para lidar com esse momento da vida dela? Deixa eu abrir um parêntese aqui. Entenda que o final da terapia não pode depender que o seu paciente tenha resolvido os problemas da vida dele. Porque se o final da terapia, ou a alta terapêutica, depende da resolução dos problemas da vida do seu paciente, terapia é infinita, porque assim como o seu paciente tem problemas que ele não resolve, você também, que é terapeuta, tem problemas que você não resolve. Veja, o objetivo da terapia não é resolver a vida do paciente, não é resolver os problemas da vida do paciente, mas ajudar ele a desenvolver flexibilidade psicológica em um nível que ele consiga dar conta do que está acontecendo. Isso envolve ter sofrimento? Claro, todos nós sofremos, mas quando o sofrimento aparece, ele consegue ter consciência e abertura de como a subjetividade dele responde? Quais as histórias que a cabeça dele pensa? Como o corpo dele reage? Quando o sofrimento aparece, ele já consegue dizer para você: olha, minha cabeça me contou aquela história, mas eu consegui estar ali junto com a minha esposa e lidar com as questões, ou seja, tem presença. Ele consegue ter essa consciência, abertura, uma presença e também dizer assim: eu sei o que importa para mim, eu sei que esse é o caminho que é significativo para mim. Isso é flexibilidade psicológica nesse contexto. Então, alta terapêutica depende da capacidade que o seu paciente tem de ter habilidades de flexibilidade psicológica suficientes para lidar com o momento de vida que ele está. Isso traz outra coisa para a gente. O fato de que uma alta terapêutica não é necessariamente assim, encerrar para sempre a terapia. Porque um certo contexto vai demandar um nível de flexibilidade psicológica. Outro contexto, outro nível. Isso quer dizer que você que é psicólogo, que é psicóloga, quando vai conversar sobre alta, precisa conversar com o seu paciente que alta é um encerramento dessa sessão aqui do processo terapêutico. Mas, eventualmente, outros contextos de vida podem fazer com que você precise retornar para a terapia. E acontece. Ou seja, a gente encerra um trecho de terapia, eventualmente pode ter um outro trecho de terapia. As habilidades aqui adquiridas já vão fazer com que o próximo trecho seja diferente, mas necessidades ou momentos de vida diferentes exigem intervenções terapêuticas diferentes. Então, vamos sintetizar o que é que a gente conversou hoje. Quando a gente fala de alta psicoterapêutica, a gente não pensa em fim, a gente pensa em finalidade. Qual é a finalidade de um processo guiado pela ACT? Flexibilidade psicológica, que envolve esses três componentes: abertura, presença e compromisso. O que é essa flexibilidade psicológica? É um conjunto de habilidades. Sendo um conjunto de habilidades, eu posso precisar mais ou menos dependendo do contexto.
Então, na minha conversa com o paciente, e todo o processo de alta é dialogado, ou seja, todo o processo de alta envolve uma conversa com o seu paciente, falando sobre quais são os objetivos mesmo da psicoterapia e qual o momento dele em relação a esses objetivos. Nessa conversa, precisa ficar claro qual é o contexto de vida dele, quais as habilidades necessárias e o fato de que, ao encerrar esse momento da psicoterapia, quando vocês estiverem falando sobre a alta terapêutica, isso não implica em dizer que não existe sofrimento, isso não implica em dizer que não há problemas, mas implica em dizer que, por agora, ele já tem flexibilidade psicológica suficiente para lidar com esse momento de vida. Daí a gente fala em alta, porque isso é a finalidade dessa sessão ou desse trecho do processo psicoterapêutico foi alcançado. E agora a gente pode dar uma pausa na terapia e, eventualmente, se no futuro você precisa voltar, as portas estão abertas. Isso é falar sobre alta terapêutica na perspectiva da terapia de aceitação e compromisso. Só pra gente concluir esse vídeo, deixa eu te dizer uma coisa. O que causa muita angústia em boa parte dos terapeutas quando pensa sobre alta ou fim da terapia é uma baixa clareza de quais são os objetivos da terapia. Eventualmente, a gente pensa muito nas técnicas, quais são as intervenções, o que é que eu tenho que fazer, etc. E a gente pensa pouco sobre essas técnicas e essas ferramentas, elas devem me levar para onde? Elas devem conduzir o paciente para qual lugar? Pensar sobre o objetivo último da psicoterapia é uma necessidade para que você tenha tanto clareza quanto segurança na sua prática clínica. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se ele te ajudou, divulga ele para colegas seus, espalhe esse conhecimento por aí e a gente já se vê no próximo vídeo.